Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, estamos aqui para declarar, anunciar, tocar a trombeta do Evangelho, para anunciar que Jesus Cristo é o nosso libertador, salvador, autor e consumador da nossa fé. Eu sei que você está lendo a palavra de Deus, sendo edificado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo foi enviado? Para quem o Espírito Santo foi enviado? Por que ele foi enviado? Então, nós vamos falar desta obra maravilhosa que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos reunidos no Teu nome. Muito obrigado porque Tu estás conosco, porque onde está 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estás, Senhor. Por isso nós agradecemos a Ti, louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Você que é bom de Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4. Então, pega a sua Bíblia e abra lá. Nós vamos achar lá aquilo que o evangelista João, o homem que era mais próximo de Jesus, aquele a quem Jesus tinha como um amigo, um companheiro de jornada, e que foi muito ensinado e que amava estar com Jesus, assim como nós também amamos estar com Jesus, ouvir a voz do Senhor. Então, nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4. Diz assim: Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber, que é meu, e vou há de anunciar. Pai, em nome de Jesus, até aqui. Evangelho de João, capítulo 16, do 4 ao 14. Vamos orar por esta palavra que é muito abençoadora para aqueles que são seguidores de Cristo, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora declarando o Teu reino, Tua glória, Tua graça, Tua misericórdia sobre cada um de nós. Que estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ter mais comunhão contigo, conhecer mais sobre aquele que foi enviado por Ti, para nos guardar, nos ensinar, para fazer a obra em que Jesus confiou ao Espírito Santo para continuar esta obra maravilhosa, que é edificar e nos conduzir de volta ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome
Bendizemos a tua majestade em nossas vidas e declaramos que só tu és Deus, só tu és o Senhor, só tu és o Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de ti. Precisamos do teu amor, da tua graça sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, revela-nos os mistérios, revela, Senhor, o conhecimento que tu tens colocado no nosso entendimento, no nosso coração, para que possamos viver verdadeiramente em espírito e em verdade a tua palavra, a tua vontade, para a glória de Deus. Amém. A obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo, quanto aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio fazer uma obra maravilhosa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele veio como homem, e como homem ele nos mostrou que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos vencer o mundo, que nós podemos viver conforme a vontade de Deus, não conforme o curso deste mundo, conforme a vontade da carne ou conforme aquele que é um influenciador deste século, que é Satanás. Amém? Talvez isso surpreenda alguns, mas Jesus diz, é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Isso seria terrível. Imagine hoje nós, sem o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso Consolador, não estando aqui nos ajudando, edificando, fortalecendo, capacitando, forjando, moldando, para vivermos vencendo as adversidades, as ciladas, a armadilha de Satanás e seus demônios, viver em comunhão com Cristo, fazer a vontade de Cristo, a vontade do Pai. Então o Espírito Santo é muito importante hoje para a igreja, porque Jesus Cristo veio, mostrou quem é o Pai, porque tudo aquilo que Jesus fazia era a vontade do Pai. E ele, o Filho, é parecido com o Pai, é igual ao Pai. E o Espírito Santo foi enviado para nos fortalecer, para dirigir e conduzir a sua igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nos tempos do Velho Testamento, a vinda de Cristo era prometida, profetizada, e quando ele, por fim, veio, prometeu e ensinou o seu povo a ensinar a vinda do Espírito Santo. Muitos de nós falamos muito de Jesus, oramos muito de Jesus, falamos de Deus, é importantíssimo, o Pai, o Filho, mas também o Espírito Santo é importantíssimo para a nossa vida hoje. Porque Jesus veio e já foi para o Pai. Hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas ele deixou o Espírito Santo para dar continuidade à obra perfeita, à obra redentora que Deus o enviou, como enviou Jesus, como enviou o Espírito Santo, para nos conduzir à vida eterna. Diga glória a Deus. Então ele prometeu e ensinou o seu povo a esperar, a buscar, a receber o batismo do Espírito Santo, a ter o Espírito Santo como amigo, ajudador, consolador, aquele que nos edifica, aquele que nos capacita e também nos dá poder, autoridade para vencermos o mundo e as adversidades, as astutas ciladas de Satanás, a termos discernimento espiritual, comunhão com Deus, que o Espírito Santo nos liga ao Pai. E é isso que o Espírito Santo veio fazer em nossas vidas e na igreja. Na igreja, o Espírito Santo veio para conduzir a sua igreja. A igreja amada, a noiva de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, muito obrigado, Senhor.
A vinda do Espírito Santo prova que Cristo completou gloriosamente a sua obra redentora. O Espírito continua e aperfeiçoou a obra de salvação que Cristo iniciou. Em Mateus 3:1 fala sobre: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele começou a pregar e anunciar o arrependimento dos nossos pecados. E muitos das remediações do Rio Jordão, da Judéia, vieram até João Batista e confessaram os seus pecados e foram batizados nas águas por imersão. E ali eles confessavam e começavam a andar em novidade de vida, nasciam de novo pelas águas. Mas é importante também nascer do Espírito. Amém? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegou para mim, para você, para aqueles que começaram a caminhar com Cristo, começaram a entender o que é o Evangelho, a conhecer Jesus Cristo, a conhecer o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo nos propôs a caminhar, foi uma transformação incrível. Foi uma transformação de alegria, de prazer, em que nós nos vimos outra pessoa, transformados, renovados, avivados, purificados e santificados para a glória de Deus. É o que muitos buscavam e não sabiam onde encontrar. Eu era um. Buscava uma vida nova, mas não sabia aonde encontrar esta nova vida. Buscava uma transformação e não sabia como viver de uma forma diferente, com hábitos diferentes. E eu buscava. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É um desejo no meu coração. Buscar algo que me pudesse preencher um vazio que estava dentro de mim. Preencher uma lacuna que faltava para que eu pudesse estar pleno, satisfeito, alegre, tendo uma vida em que eu queria ter. Não aquilo que o mundo, aquilo que as ciladas, as influências do mundo me levavam a fazer. Eu tenho certeza que eu estou falando com muita gente agora que já passou por isso, ou que ainda passa por isso, que ainda precisa ser lapidado, ser purificado, tirar todo o lixo do coração, de amargura, de ressentimento, de raiva, de ódio, de ira, de vingança. É isso que a palavra de Deus, essa obra que a palavra de Deus faz na nossa vida. Toda a impureza, toda a sujeira, toda a imundície de pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, condutas. A palavra faz isso na nossa vida. Produz esse efeito. Ela não volta vazia. Ela vai operar para o qual ela é semeada no nosso coração. E João Batista veio falando, pregando, anunciando, preparando o caminho para o Senhor. Arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Diga glória a Deus. É muito bom ouvir isso. É muito bom que o reino de Deus chegou na minha vida, chegou na minha casa, chegou na minha família, porque houve uma mudança transformadora, uma mudança significativa de prazer, de alegria, de vida, de uma vida em abundância, de uma vida com honra e glória dada pelo Senhor. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, ele veio para nos ensinar. Eu, na verdade, dizia João, eu, na verdade, batizo com água, mas aquele para arrependimento dos seus pecados. Porém, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com o Espírito Santo e com o fogo.
Ele diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele batizava com água, mergulhando. Mas aquele que viria após ele, iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha só. 3 batismos. Um, a água, que era de João Batista, que fazia no Rio Jordão. Outro, os 2 batismos que Jesus faria, era com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é Deus em nós. Diga glória a Deus. Por tanto amor, mas um grande amor que o nosso Pai Celestial tem por nós. Ele nos enviou uma parte dele, uma porção dele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, para habitar em nós. Jesus Cristo veio em carne e osso, como homem, estava aqui, na terra, pisando na terra. Como homem, fez a obra importantíssima, muito importante. Mas hoje nós temos ainda muito mais que ele nos proporcionou quando estava aqui, que é o Espírito de Deus habitando aqui, ó, dentro de nós, porque somos a casa do Espírito Santo. Isso faz muita diferença na vida de um cristão. Muitos ainda não estão buscando, que já aceitaram Jesus, que estão caminhando na obra, mas ainda não tiveram a noção, a proporção, a exata necessidade de ser selado, batizado com o Espírito Santo e com fogo. O dia que você experimentar, quem não é batizado ainda, vai experimentar e saber o que eu estou falando. Aqueles que já são batizados no Espírito Santo sabem muito bem o que eu estou falando. É outro nível. São degraus da vida espiritual de um cristão para que ele possa se encher e sentir a presença de Deus. Receber as revelações, não só da letra, mas do Espírito. A letra tem revelações, a palavra tem revelações, mas o Espírito tem revelações mais profundas, mais discernimento, mais conhecimento da vontade de Deus, mais de Deus em nós. A sabedoria, do conhecimento, da verdade, da justiça, do amor, do entendimento que o Espírito Santo nos dá. Isso vem de Deus, não é nosso, vem de Deus para habitar em nós. É uma riqueza espiritual que nós temos vasos de barro, mas, porém, o que está dentro desse vaso de barro é preciosíssimo. Rolabalabachei cantanavai. O Espírito Santo de Deus. Você foi feito de barro, assim como o primeiro homem, porque um dia também nós voltaremos ao pó, como um dia o homem foi criado, mas o Espírito volta para Deus. E esse Espírito Santo, que hoje está dentro de nós, dentro do vaso de barro, é uma preciosidade da nossa vida. É uma riqueza incalculável, riqueza espiritual. Muitos falam em riqueza física, palpável, dinheiro, casa, muitos bens. Mas a riqueza espiritual, essa ninguém pode roubar. Ninguém toma. Só você que pode perder se você quiser, se você não der valor. Amém? Bom, continuando aqui, o Espírito Santo na origem da igreja. Houve o Pentecostes. Naquele dia começou a era do Espírito Santo. Havia uma promessa, em Joel 2:28, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Havia essa promessa. O Espírito Santo veio.
Aquilo que foi profetizado aconteceu aqui em Atos 2, na palavra de Deus. Isso é promessa de Deus. Aquilo que é promessa de Deus na sua vida espiritual, na sua família, na sua casa, no seu casamento, vai acontecer. Deus é fiel, Ele honra a sua palavra, Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, o Pentecoste aconteceu, porque estava prometido, assim como Deus é fiel, Ele fez acontecer. E nasceu a igreja do Novo Testamento, uma igreja para o mundo inteiro. Até então, os cristãos eles eram meio ocultos na obra, porque eram perseguidos. Mas quando o Espírito Santo veio, houve uma expansão muito grande. Só nesse batismo aqui foram 120 pessoas. O ministério público de Jesus foi inaugurado com o seu batismo com o Espírito Santo. Ali começou a obra. Ninguém pôde segurar mais a obra de Deus, o Evangelho que estava sendo anunciado. Da mesma forma, os seus discípulos têm de esperar até receberem o batismo do Espírito Santo, que os fará uma igreja forte, uma igreja que iria aos 4 cantos da terra. Da mesma forma, os seus discípulos têm de esperar. Nós esperamos também. Nós esperamos como? Fazendo a obra, lendo a palavra, nos purificando, obedecendo a palavra, cumprindo a palavra, praticando a palavra em espírito e em verdade. É dessa forma que a palavra, que é uma água purificadora, vai nos limpando, vai nos lavando. E aí quando nós somos lavados de toda a impureza do mundo, o Espírito Santo vem e entra na casa dele. Eu, você, nós. O Espírito Santo não entra, não habita em casa suja. Limpe a sua mente, limpe seu coração, perdoe quem você precisa perdoar. Pratique a palavra em espírito e em verdade. Pratique a palavra em espírito e em verdade. Você que não é batizado no Espírito Santo de Deus, pratique verdadeiramente a palavra. Desta forma você receberá o selo de Deus, o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, que vai fazer uma transformação. Quando você aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, foi um passo importantíssimo que você deu na sua vida. Mas um outro passo muito mais importante ainda é receber esse batismo do Espírito Santo. É entender o que o Espírito Santo, para quem e por que o Espírito Santo veio para habitar em nós. Mas será que todos os cristãos que nós conhecemos são selados, batizados pelo Espírito Santo? Há evidências. Há evidências que o Espírito Santo está em nós, em cada um de nós. Você chegar na igreja, vem cá, quem é batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Alguns vão levantar, outros não. Mas por quê? Por que uns já foram batizados e outros não? Falta alguma coisa. Falta algo importante que está na palavra. É só mergulhar na palavra. É só entender a palavra, é só praticar a palavra e viver verdadeiramente a palavra que vai entender o porquê ainda não foi batizado no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Fala, Senhor, fala ao teu povo. Fala que o teu povo ouve, Pai. Fala. O povo de Deus se tornou uma igreja que fervia para o Senhor. Corajosa, sábia, poderosa, zelosa. Pecadores eram convencidos dos seus pecados e convertidos em larga escala. Nesse dia, lá em Atos 2,41, 3.000 se converteram. 3.000 pessoas se converteram.
porque ouviram a pregação da palavra e imediatamente entenderam que precisavam caminhar com Jesus, precisavam entender aquilo que Jesus estava propondo, um caminho diferente, um caminho sobremodo excelente. Jesus disse, e ele fará obras ainda maiores que estas. O Espírito Santo fará obras maiores ainda em nossas vidas. Diga glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória. Agora está difícil a palavra de Cristo se tornar clara. Muitos ainda leem a palavra e não entendem. Ao serem muito mais pessoas convertidas do que a pregação de Cristo. Como eu anunciei aqui semana passada, quem creu na nossa pregação? A pregação da palavra de Deus é algo importantíssimo para você entender o que Deus está falando com você, porque Deus usa homens pequenos, grandes, ilustres, outros desconhecidos, que anunciam a palavra, e Deus fala da forma que Ele quer, com quem Ele quer, através de quem Ele quer também. Mas Ele vai falar. Se você estiver disposto a ouvir, Ele vai falar com você, com cada um de nós. E o Espírito Santo vai habitar em você, em cada um daquele que busca. É importante a busca pelo Espírito Santo. Ser revestido de poder e autoridade pelo Espírito Santo. Conhecer a obra do Espírito Santo que faz em nossas vidas, que Ele faz em nossas vidas. A obra que vai nos aproximar de Deus, nos conduzir a viver de uma forma clara, limpa, fácil, amando a palavra, amando o caminho, amando a verdade, a justiça e o amor de Deus. Não só para com Deus, mas também com o nosso próximo. Diga glória a Deus. O Espírito Santo equipa a igreja. O Espírito Santo veio equipar a igreja. Que diferença a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os fracos e confusos e amedrontados se tornaram poderosos e destemidos pregadores. Os fracos, confusos e amedrontados se tornaram poderosos e destemidos pregadores. O Espírito Santo em nós nos faz perder a vergonha de falar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Na hora certa em que Deus colocar uma pessoa na sua frente que precisa ouvir a palavra, não vai ter vergonha, não vai ter falta de coragem. Você não vai ter medo de anunciar, você vai anunciar com toda a intrepidez, com toda a segurança que aquilo que você está falando não vem de você, vem de Deus, porque o Espírito Santo está em você, aquilo que você falar e que a vontade de Deus para você anunciar, o Espírito Santo vai receber de Deus em você e você vai ser usado como boca de Deus para falar, para anunciar, para salvar, para libertar vidas que são preciosas. O Espírito Santo te dá esse poder, te dá essa autoridade, te dá essa intrepidez, essa coragem, essa valentia de nada te impedir de você anunciar e proclamar a salvação e dizer, é chegado o reino de Deus para você. Deus te ama, Deus quer te libertar, Deus quer te tirar dessa vida, Deus quer transformar a sua vida, a sua casa, seu casamento. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Aí você precisa buscar, determinar na sua vida espiritual. Não, eu quero. Eu quero para a minha vida um crescimento espiritual. Eu quero para a minha vida esse poder e autoridade que o Espírito Santo me concede. Eu quero essa promessa de Deus para a minha vida. E você vai receber.
Você vai receber. Diga glória a Deus. O Espírito Santo faz muita diferença na igreja, faz muita diferença em nós. Por isso que nós precisamos buscar esse batismo. Paulo nos diz que Cristo, tendo ascendido aos céus, deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Crescimento espiritual. Diga, crescimento espiritual é o que eu preciso. Crescimento espiritual. Eu preciso crescer espiritualmente. Porque Efésios 4, 11 e 12 fala sobre isso. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Tudo isso para aperfeiçoar o crescimento da igreja. Aperfeiçoar o crescimento dos santos. Para o ministério. O ministério é que vai fazer com que a palavra de Deus continue sendo anunciada aos quatro cantos. Foi essa a ordem que Jesus deu. Diga glória a Deus. Que bom, né? É muito importante. Quando nós obedecemos a palavra e vemos o fruto da obediência sendo colhido. Almas e vidas se entregando. Almas e vidas se arrependendo dos seus pecados e procurando com uma fome tremenda comer a palavra de Deus. Conhecer a palavra, conhecer o reino, conhecer a Cristo, conhecer o bom, o de melhor que Deus preparou para nós. Glória a Deus. O Espírito Santo ensina a igreja. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. É o Espírito da verdade, é um dos nomes do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Há de receber o que é meu e há de anunciar. Em João de 13 a 15, 16, de 13 a 15. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tudo que Jesus ensinou, tem ensinado. O Espírito Santo nos traz a memória. O Espírito Santo nos traz diante dos nossos olhos, nossos pensamentos, e sai da nossa boca. E aí nós começamos a pregar. A função de pregar, muitos se enganam que para pregar a palavra tem que subir no altar, tem que subir num púlpito e anunciar a palavra. Não é isso não. Aonde nós estivermos,